Olá pessoal, entramos agora no anexo 6 da nossa portaria, que vai falar da aplicação dos parâmetros para o equilíbrio atuarial e financeiro. Na primeira seção desse anexo, ele vai apresentar para a gente, né, os diversos conceitos que a gente vai ter aí em relação à nossa avaliação atuarial. Então apresenta para a gente o conceito de déficit atuarial, que é quando há resultado negativo nos fluxos futuros de pagamentos dos nossos benefícios, né, que é diferente do déficit financeiro, que é quando há insuficiência financeira para me pagar os recursos, né, naquele mês corrente, e aí eu preciso de aportes do ente federativo. Diferencia também para a gente, né, o fundo em capitalização, que é quando eu tenho a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos futuros do RPPS, e um fundo em repartição, é quando eu não tenho esse objetivo de acumulação e as insuficiências são aportadas pelo ente federativo. Tem a questão também dos fundos para oscilação de risco, né, que são fundos criados para amparar aí os desvios na hipótese e garantir a estabilidade do plano de custeio do RPPS. Nós temos ainda o relatório de avaliação atuarial, que é o documento anual que consta aí, né, mostrar qual é a situação atuarial do meu regime, e também o relatório de análise de hipóteses, que é uma nova exigência que a gente tem, né, para os nossos institutos. Já vinha aí desde a 747 de 2018 a necessidade desse relatório de análise de hipóteses, mas essa portaria ele vem alterar as datas de entrega desse relatório, vem dar um prazo maior para os institutos entregarem esse relatório de análise de hipóteses, que é para demonstrar a adequação e aderência das bases técnicas e das hipóteses utilizadas na nossa avaliação atuarial. Nós temos ainda o conceito de viabilidade financeira, né, que é a capacidade do ente federativo de dispor de recursos financeiros para honrar os compromissos previstos com o RPPS, a viabilidade fiscal, que vai estar aí dentro da lei de responsabilidade fiscal, e nós temos também a viabilidade orçamentária, ou seja, tem que compreender no orçamento anual do ente federativo aqueles compromissos que ele está assumindo com o RPPS. Na seção 2 do anexo, ele vai trazer para a gente sobre a nota técnica atuarial. A nota técnica atuarial é o documento que a gente precisa encaminhar para a Secretaria de Previdência junto com o DRAA, e é o documento que contém aí todos os parâmetros adotados na nossa avaliação atuarial do ano corrente. Então aqui vai falar para a gente tudo que tem que conter na nossa avaliação atuarial. Então na subseção 1 fala das hipóteses atuariais e premissas, que são as tábuas que a gente tem que usar durante a nossa avaliação. Na subseção 2 fala da taxa administrativa. Na 3 vai falar das formulações matemáticas e metodologias de cálculo. Na subseção 4 vai falar aí das demais informações e expressões de cálculo. Então isso aqui são vários parâmetros técnicos que precisa conter na nossa nota técnica atuarial. Na seção 3 vai falar sobre os fluxos atuariais, que a gente precisa disponibilizar também para a Secretaria de Previdência, e aí conforme o modelo de planilha eletrônica que é disponibilizado lá no site da Secretaria de Previdência. Na seção 5 entra nos métodos de financiamento, né? Qual que vai ser a forma de financiamento do nosso instituto. E aí vai falar sobre as características, né, dos métodos de financiamento, né, do regime financeiro ou de capitalização, e vai caracterizar, entre outras coisas, né, o método de crédito unitário projetado e diversas situações que a gente precisa observar no momento da elaboração da nossa avaliação atuarial, né? Esses quesitos técnicos aí, quem precisa observar isso são os atuários, que vão estar responsáveis por fazer a nossa avaliação atuarial anual. Entrando agora na seção 5, a gente vai falar sobre o relatório de análise de hipóteses. Então o que é esse relatório? Ele tem que ser elaborado por profissional habilitado, né, que é o atuário, e tem que mostrar a descrição da metodologia utilizada no momento da avaliação atuarial. E aí fala, né, que a unidade gestora ela precisa elaborar um sumário executivo com os resultados e recomendações desse relatório de análise de hipóteses
para poder apresentar, né, tanto para os conselhos deliberativo e fiscal e também, né, para estar disponível aí para os beneficiários e para os órgãos de controle interno e externo do nosso instituto. Na subseção 1, a gente vai falar das probabilidades de ocorrência de morte e invalidez, ou seja, a probabilidade de ocorrência de morte e invalidez constante nas tábuas utilizadas, e a gente vai comparar isso com a nossa realidade e vamos ver qual que é o grau de aderência entre a hipótese que a gente utilizou e qual que é a realidade da nossa massa de segurados. A taxa de crescimento real da remuneração, né, que é quanto que a minha remuneração cresce, né, qual percentual que eu estou adotando e se isso está condizente com a evolução da remuneração dos meus servidores. Já na taxa atuarial de juros, eu vou ter que analisar, né, a convergência da taxa de juros que eu estou colocando na minha avaliação atuarial com a rentabilidade do meu plano de benefícios. Ou seja, se aquilo que eu estou prevendo na minha avaliação atuarial se está condizente com a minha realidade. Esse relatório de análise de hipóteses é sempre isso, é ver se as premissas atuariais que eu estou adotando se estão condizentes com o meu histórico, com a minha realidade. Esse relatório ele precisa ser encaminhado para a Secretaria de Previdência a cada 4 anos. Na seção 6 agora, o anexo fala da reposição de segurados, né, que a hipótese de reposição de segurados ela não pode impactar nos valores dos compromissos e do resultado atuarial. E a gente precisa considerar também, né, na nossa avaliação atuarial, né, como diz aqui na seção 7, a compensação previdenciária. Tanto a compensação financeira que eu tenho a receber, quanto aquela que eu tenho a pagar. Na seção 8 vai falar da duração do passivo, né, que é calculado a partir dessa fórmula estatística. E na seção 9 ele fala das bases cadastrais, né, que aí tem que conter todos os dados funcionais e remuneratórios, tanto dos segurados quanto dos beneficiários do meu RPPS. Sempre importante lembrar das informações dos dependentes. E para mim conseguir prever, né, a compensação previdenciária que eu tenho que pagar, eu preciso sempre dos dados daquelas pessoas que se desvincularam do RPPS, seja por desligamento ou por falecimento. Entrando agora na seção 10, ela vai falar sobre os planos de amortização do déficit. O plano de amortização de déficit, ele sempre tem que levar em consideração a solvência e a liquidez do meu plano de benefício. Não adianta eu implementar um plano de amortização que não vai ser condizente com aquelas necessidades do meu instituto. Quanto, né, ao prazo do plano de amortização, ele pode ser de 35 anos, ou eu posso utilizar, né, a duração do meu passivo, e aí vai corresponder ao dobro da duração do meu passivo. Ou pode ser utilizado também a sobrevida média dos beneficiários, desde que eu observe aí alguns parâmetros, né, mas geralmente esse plano de amortização ele é feito em 35 anos. E o meu plano de amortização ele vai precisar ser revisto sempre que o meu déficit atuarial for superior àquele anteriormente que está sendo equacionado, né? E aí eu preciso implementar em lei. Se caso o meu instituto for de perfil atuarial 1 ou 2, quando esse valor superar em 1% o plano de amortização, se for perfil 3 é quando superar em 2%, e se for perfil atuarial número 4 é quando esse plano superar em 5%, eu tenho que fazer a revisão do meu plano de equacionamento do meu déficit atuarial. Outra coisa importante que eu preciso observar, e está aqui na seção 11, é a viabilidade orçamentária, financeira e fiscal. Ou seja, eu preciso implementar um plano de amortização que seja viável para o meu ente federativo. Não adianta aí fazer uma lei de um plano que não possa ser executado. Então tem que verificar a capacidade orçamentária e financeira do ente federativo e os limites com o pessoal da lei de responsabilidade fiscal. E isso tem que ser apresentado à Secretaria de Previdência, o demonstrativo de viabilidade do plano de custeio, né, que é um documento de caráter declaratório emitido pelo ente federativo, onde ele atesta que ele tem sim a capacidade de implementar aquele plano de amortização de déficit que está sendo proposto na minha avaliação atuarial. E aí, né, essa viabilidade orçamentária financeira, ela precisa aí observar
a receita corrente líquida, os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e precisa constar no orçamento do meu ente federativo. E aí os modelos que a gente, né, utilizava das instruções normativas 1, 3, 5, 8, 9 e 10, que são todas de 2018, eles continuam válidos. Falando especificamente agora do nosso relatório de análise de hipóteses, que a gente precisa enviar para a Secretaria a cada 4 anos, essa portaria modificou um pouco os prazos. Então, para o RPPS considerado de porte especial, ele tem até 31 de julho de 2023 para enviar o relatório relativo à avaliação atuarial de 2022. Já os de grande porte, até julho de 2024. E os considerados de médio porte, eles têm até 31 de julho de 2025 para mandar o relatório de análise de hipóteses correspondente à avaliação atuarial, com data focal em 31 de dezembro de 2024. Entrando agora no anexo 7 da nossa portaria, ela vai falar da taxa de juros dos parâmetros que a gente vai usar nas nossas avaliações atuariais. Então aqui, né, eles mantêm a taxa de juros parâmetro da portaria 464 entre os anos de 2019 e 2022. Então, considerando aí a nossa avaliação atuarial para 2022, dependendo da duração do nosso passivo, a nossa taxa de juros, né, a nossa meta atuarial, ela vai variar de 2,6% até 5,04%. Então, a meta atuarial máxima para o ano de 2022, ela vai ser de 5,04%. Né? Então, geralmente, né, essa meta atuarial ela é um índice de inflação, né, geralmente o IPCA, mais o valor que vai estar aqui dependendo da duração do nosso passivo, né, para aquele superior, né, de 34 anos ou mais, 5,04%. Bom, pessoal, é isso. Então, a gente viu aí um pouco, né, sobre o anexo 6 e o anexo 7, que fala da nossa avaliação atuarial. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.